Caríssimos amigos, meus irmãos e irmãs, uma alegria estar aqui novamente. Por vários motivos. O primeiro deles é pela graça de Deus que nos concede mais um dia nesta vida. Depois, que a personalidade do cristianismo que hoje celebramos esbanjou alegria e felicidade por onde passou. E finalmente, por compartilhar hoje esse pequeno estudo e reflexão com nossa amiga e irmã de caminhada, a Fernanda Braga Zambon, a quem eu agradeço antecipadamente pela colaboração preciosa. Hoje é dia 26 de maio de 2021 e celebramos hoje São Filipe Neri. Filipe de Neri nasceu em 1515 em Florença, na Itália. Filho de pais abastados, logo ele ficou órfão de mãe e teve a sua educação completada por sua madrasta. Passou a trabalhar então com o seu pai e logo a seguir com seu tio. Mas mesmo nessa idade, já quase adulta, ele ainda não havia demonstrado vocação religiosa. Porém, ele tinha uma característica muito importante que veio marcar toda a sua trajetória por esta vida. Ele era uma pessoa muito espirituosa, muito alegre e que esbanjava felicidade e carinho por onde ele passava. Aos 20 anos, ele foi convidado para ser tutor de filhos de uma família abastada de Roma. E para lá ele foi e aproveitou suas horas de folga para estudar. Foi muito brilhante nos seus estudos de filosofia e teologia. Porém, meus amigos, nas horas vagas, ele dedicava-se integralmente a um trabalho que marcou sua vida: a caridade e a ajuda às pessoas da periferia, doentes e principalmente às crianças órfãs e abandonadas. E ele fazia isso com muita alegria e felicidade. Ele costumava dizer assim, dentre outras frases: não me importa que as crianças me batam com paus na cabeça, mas desde que não pratiquem a maldade e não partam para o caminho do mal. Por seus dons e atitudes, ele chamou a atenção de seu confessor e juntos formaram a Companhia da Santíssima Trindade, que se dedicava a estudar e a ajudar as crianças pobres, como eu disse anteriormente. Aos 36 anos, ele foi finalmente ordenado sacerdote. E ele tinha tanta preocupação com os problemas sociais que ele criou grupos de estudo desses problemas e também para rezar, cantar e estudar o Evangelho. E esse grupo foi crescendo cada vez mais, que ele formou então a Congregação dos Padres de Oratório. Preocupava-se com as crianças de rua e com as minorias e também utilizou sua vasta cultura para a educação eclesiástica. E com o seu exemplo, ele encaminhou várias pessoas para a vocação religiosa que se tornaram padres e alguns integram hoje o Livro dos Santos. Aos 75 anos de idade, ele passou a dedicar-se apenas ao ministério da confissão e também à orientação espiritual. E ele faleceu num dia como hoje, 26 de maio, em 1595, aos 80 anos de idade. Ele é considerado o santo da alegria e da caridade. Sobre ele temos palavras aqui do Papa Francisco que dizem assim: seu sorriso o transformou em um apaixonado anunciador da palavra de Deus. E conclui: Filipe aproximava-se aos poucos das pessoas com uma desculpa qualquer e logo se tornavam seus amigos. Amava a espontaneidade e evitava meios artificiais. Escolhia as maneiras mais divertidas para educar as virtudes cristãs. No entanto, mantinha uma disciplina pessoal saudável que implicava o exercício da vontade para acolher Cristo na concretude de sua vida. Uma história realmente muito linda, não é? Nosso santo de hoje não foi um mártir, mas foi uma pessoa que marcou a sua vida toda pela alegria e pela caridade que distribuiu. Por isso vamos pedir a São Filipe Neri que rogue por nós e nos permita também disseminar essa alegria, que essa alegria habite em nós e que possamos transformar nossa caminhada num trajeto de extrema felicidade. Vamos agora ao Evangelho de hoje, cuja leitura e reflexão estará a cargo, como eu disse, de nossa amiga e irmã Fernanda Braga Zambon. Bom dia, meus irmãos, a paz de Jesus, bom dia, Carlinhos. Obrigada pelas palavras, é uma honra para mim fazer essa partilha junto com você. Louvado seja Deus.
né, por este nosso grupo, por essa nossa partilha. É linda a história de Felipe Neri, um grande ensinamento para nós no dia de hoje. E o nosso evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo do 32 ao 45. E vem muito ao encontro da vida de Felipe Neri. Nós vamos ver o porquê. E o evangelho diz assim: Jesus e os discípulos estavam a caminho subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos chefes dos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão caçoar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Jesus perguntou: O que vocês querem que eu lhes conceda? Eles responderam: Quando estiveres na glória, deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então lhes disse: Vós não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podem ser batizados com o Espírito com que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. Jesus então lhes disse: Vocês vão beber o cálice que eu vou beber, e vão ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à esquerda. É Deus quem dará esses lugares àqueles para os quais ele preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar com raiva de Tiago e João. Jesus chamou-os e disse: Vocês sabem, aqueles que se dizem governadores das nações têm poder sobre elas, e os seus dirigentes têm autoridade sobre elas. Mas entre vocês não deverá ser assim. Quem de vocês quiser ser grande, deve tornar-se o servidor. E quem de vocês quiser ser o primeiro, deverá tornar-se o servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e para dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui foi a última ida de Jesus para Jerusalém. E ele chama os seus discípulos e explica o que irá acontecer. Que o Filho do Homem, o Filho de Deus, iria ser preso, condenado à morte, que iriam zombar dele, cuspir nele e seria morto, e que ressuscitaria. Quando Tiago e João, que são irmãos, veem essa situação, eles não entendem muito bem. Eles só entenderam que haveria um outro reino, a ressurreição. E o que eles quiseram é estar ao lado de Jesus nessa glória, um à direita e um à esquerda. E de início parece um pedido legal, Nossa, quem não queria estar à direita ou à esquerda de Jesus? Mas ali havia um sentimento de egoísmo, havia um sentimento de busca por honra, de privilégio estar à direita de Jesus. E quantas vezes nós nos encontramos nessa situação, Nós queremos estar ao lado ali na glória, mas nós não queremos passar pelo que Jesus passou. Tanto é que depois, Jesus vai explicar, vai perguntar a eles: por acaso vocês vão beber o cálice que eu vou beber? Ali Jesus fala do sofrimento que ele iria passar. Meus irmãos, se nós quisermos ganhar um lugar no reino dos céus, haveremos de passar por muitas dificuldades. Faz parte da vida do ser humano vencer a cruz. Nós somos chamados a vencer a cruz de cada dia, todas as dificuldades.
Jesus, se nós formos parar para ver a vida de Jesus, tudo de sofrimento que um ser humano pode passar, Jesus passou. Jesus passou por traição, Jesus passou por solidão, né? Ali no momento que ele estava no Monte das Oliveiras, em que ele se sentiu extremamente sozinho, onde seus discípulos que deveriam estar com ele rezando acabaram adormecendo e o deixaram só naquela angústia. Jesus passou por angústia profunda naquele momento. Jesus passou pelo deserto. E quando a gente diz deserto, a gente não diz só o espaço físico, mas também aquele deserto interior que a gente passa, né? Em que há uma dificuldade interior. Jesus passa também pela tentação. Quantas vezes o diabo tentou Jesus, né, para que ele largasse o caminho de Deus, para que ele ganharia o mundo se adorasse a Ele, né, transformar ali alimento. Jesus venceu a questão também, a tentação no jejum. Nós precisamos fazer jejum, né? Então, toda dificuldade, tudo que um ser humano pode passar, Jesus passou. Jesus foi zombado, Jesus foi caçoado, Jesus foi cuspido, bateram nele. Tudo que nós possamos passar, Jesus passou. E aí vem o ensinamento de hoje. Estamos dispostos para alcançar o reino dos céus, passar por dificuldades? Todo mundo passa por dificuldade. A questão está em como passar essas dificuldades. E aí nós devemos seguir o exemplo de Jesus, né? Vencer a cruz com amor, vencer a cruz se abandonando em Deus, confiando em Deus, sem murmurar, sem reclamar, confiante na misericórdia de Deus, confiante de que Deus está ao lado, tal como Jesus foi enfrentando a sua cruz. É assim que nós devemos seguir a imitação do que Jesus fez. E aí também ele fala do batismo no Espírito Santo. Vejam, domingo nós vivemos o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. E olha a importância de vivermos esse batismo no Espírito Santo no nosso dia a dia. É uma das condições, meus irmãos, para alcançarmos o reino dos céus. Passar pelas nossas dificuldades com amor e sabedoria, seguindo o exemplo de Jesus, vivermos o batismo no Espírito Santo na nossa vida, no nosso dia a dia. E aí Jesus fala da terceira opção, né, vamos dizer assim, a terceira condição para nós alcançarmos o reino dos céus, que é viver uma vida de humildade, que é viver uma vida de doação ao próximo. Aqui Jesus fala que não devemos querer ser servidos, mas sim servir, assim como o Filho do Homem veio ao mundo para servir. Esse Evangelho nos chama à imitação de Cristo, a imitar a vida de Jesus, a buscar viver a nossa vida assim como Jesus. E nós temos o grande ensinamento que é a vida dos santos, né? Nós vimos agora com o nosso irmão Carlinhos a vida de Felipe Neri. Nós vimos que é uma doação. Ele doa a sua vida pelas pessoas, pelas outras pessoas, pelos seus irmãos, né? Ele faz da sua vida uma vida de entrega. Ele não vive para si mesmo. Ele não vive um egoísmo próprio. Não, ele se abre para servir. Ele se abre para estar à disposição do outro. Ele serviu na humildade, por amor. Devemos buscar o reino de Deus
não para querer uma glória, né, nos céus, não para querer se vangloriar disso. Não, nós devemos buscar o reino dos céus por amor e no amor, vivendo uma imitação da vida de Jesus, vivendo o exemplo também da vida dos santos. E aí nós alcançaremos essa vida eterna. Na doação ao próximo, na busca de viver o batismo no Espírito Santo e vivendo, vencendo as nossas dificuldades com amor, com esperança, com fé, confiantes em Deus. Que possamos hoje imitar São Felipe Neri, imitar Jesus, que possamos fazer pelo menos um terço do que eles fizeram. E assim, fazendo isso todos os dias, um dia chegaremos à glória eterna. Louvado seja, meus irmãos, Deus, por essa linda palavra, por essa linda orientação. Um abraço, até mais.